Oiê, eu sou a Bá e você está assistindo a semana gratuita do Crochê Amigo Pocket. Na aula passada a gente fez o corpinho, os braços e o cinto do Jack. E nessa aula a gente vai fazer a cabeça. Então bora lá, pega sua agulha e vem comigo. Vamos fazer a cabeça então. Eu tô com a linha, a cor amêndoa aqui, que é a mesma cor que eu utilizei para fazer a pele, né, dos bracinhos. E primeiro eu vou fazer 4 correntinhas. Na segunda correntinha, a partir da agulha, eu vou fazer um aumento. Um ponto baixo. Na primeira correntinha, a gente vai fazer 5 pontos baixos juntos. Um ponto baixo novamente na correntinha. E aí aqui, ó, tá vendo que eu aproveito essa linha aqui pra prender junto. E 3 pontos baixos juntos na última correntinha. Pronto. Caso abra o buraquinho aqui, é só puxar a linha do início do nosso trabalho. Agora a gente vai trabalhar com aumentos triplos. Então, aumentos triplos são 3 pontos baixos juntos, né? E isso acaba confundindo muita gente, porque eu abrevio o aumento triplo como AUT. E muita gente acha que é só aumento. Então, faz aumento simples e não percebe que... Eu ainda coloco em negrito, hein? Pra sinalizar bem. Mas não percebe que é aumento triplo e aí dá erro na contagem dos pontos. Então, a gente vai fazer um aumento triplo. Três pontos baixos. Um aumento triplo. Um ponto baixo. Um aumento triplo. Três pontos baixos. Um aumento triplo. E um ponto baixo. Aqui ainda não dá pra ver que ele tá bem retangular, mas agora, conforme a gente for crescendo as próximas carreiras, ela vai ficar mais quadradinha. Retangular, na verdade. Na próxima carreira, a gente faz um ponto baixo, um aumento triplo, e aqui você vai perceber que a gente vai colocar o aumento triplo sempre no ponto do meio do aumento triplo da carreira anterior. Então, aqui não tem erro, não tem como se perder. 5 pontos baixos. O aumento triplo, né, ó, 1, 2, 3, é 1, 2 no segundo ponto, a gente faz o aumento triplo. 3 pontos baixos, um aumento triplo, cinco pontos baixos, um aumento triplo, dois pontos baixos. Ó, aqui ele já começa a ficar mais angular aqui, né? Já começa a formar um ângulo mais certinho. Agora na próxima carreira, 2 pontos baixos, um aumento triplo,
7 pontos baixos. Um aumento triplo. Cinco pontos baixos. Um aumento triplo. Sete pontos baixos. Um aumento triplo. E 3 pontos baixos. Essa é a nossa base. Então, agora a gente vai crescer em altura. Agora a gente vai fazer 6 carreiras de repetição. Então, é ponto baixo sobre ponto baixo. É só ponto baixo sobre ponto baixo. Subir 6 carreiras. Eu vou adiantar aqui para o vídeo não ficar muito extenso e chato, monótono, né? Porque é só isso. E aí, quando eu finalizar, eu volto aqui para mostrar para vocês. Pronto, finalizei as 6 carreiras de repetição, né? Que é onde a gente vai ganhar altura na nossa cabeça. E olhem só esses pontos. Todos certinhos, uniformes, alinhados. Muita gente acha que eu faço ponto X, mas na verdade eu faço em V, que para mim é o mais confortável de tecer e é o qual eu faço mais rápido também. Para chegar nesse resultado, eu tenho alguns segredinhos e eu conto tudinho lá no meu curso Amigo Pocket. Então eu mostro na prática como fazer e como te ajudar a conseguir esse tipo de pontos aqui, ó. Esse resultado que fica maravilhoso. Agora a gente vai fazer uma carreira de diminuição. Então, a gente faz diminuições triplas também. E o certo, né, é que as diminuições triplas fiquem na mesma coluna dos aumentos triplos. Por isso que é importante que a gente tenha os pontos alinhados. Porque se você tem uma tensão e acaba deixando seus pontos tortos, mesmo que você siga a receita, os aumentos triplos não vão ficar alinhados, né? Vão ficar torto. E aí ele não vai ficar com aquele formato retangularzinho, cúbico, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera para os pockets, né? Aquela carinha de Funko, bonequinho mesmo, de pop art, enfim. Então aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos, uma diminuição tripla. Então, diminuição tripla, né, é a mesma coisa que diminuição invisível, mas pegando 3 alcinhas. E nas aulas eu também dou as dicas de como fazer os aumentos triplos, mostro a diferença de fazer aumento triplo ou colocar 2 aumentos, porque sim, dá diferença no resultado depois. Também ensino a fazer a diminuição sem deixar os buraquinhos. Aqui fiz mais 5 pontos baixos e vamos fazer uma diminuição tripla. E aqui, ó, consegue perceber que a diminuição tripla eu fiz justamente na altura que eu fiz o aumento triplo, ó. Então, se eu subir aqui uma linha reta, os 3 pontos que eu peguei na diminuição tripla são justamente os pontos do aumento triplo que eu fiz. Agora a gente vai fazer 3 pontos baixos, 5 pontos baixos, perdão. Uma diminuição tripla.
7 pontos baixos. Mais uma diminuição tripla. Opa. E 2 pontos baixos. Agora eu vou colocar os olhinhos. Por que que eu coloco depois que eu faço a primeira carreira de diminuição? Porque é justamente para a gente visualizar onde que vai ficar os ângulos da nossa cabeça e ficar mais fácil de posicionar os olhos. Como eu já tenho muita prática, eu na verdade nem precisaria fazer essa carreira de diminuição. Só de olhar, bater o olho, eu já sei aonde que eu tenho que posicionar os olhinhos, porque é prática, né? Faz tanto tempo que eu faço que eu já sei. Então, eu vou usar olhinhos de 13 milímetros, mas eu já fiz com 15, quando eu quero amigurumis que fique com aquele olhão bem grandão, assim, carinho de coitadinho, gatinho do Shrek, fica bonitinho também. Tem gente que usa o 11, mas eu gosto do 13. Então, aí vai depender do tamanho da cabeça que você tá fazendo, da linha que você tá fazendo também, né? Se você vai utilizar uma linha mais fina, como a Slim, pode diminuir o tamanho dos olhos, ou se você vai fazer com pelúcia, agora com chenille, né? Inclusive eu preciso testar com chenille, porque eu ainda não testei. Aumenta os olhinhos também, tá? Os olhinhos eu posiciono entre as carreiras 7 e 8. Então, eu só conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É nessa carreira aqui, né? Nessa linha aqui. E aí, eu analiso mais ou menos aqui, ó, onde eu fiz o último ponto do aumento triplo. E vou fazer um buraquinho. E olha só a pinça maravilhosa, mais uma função. Eu uso para aumentar o buraquinho, para facilitar na hora de posicionar os olhinhos. Aqui. Aí eu venho na mesma linha aqui e eu conto 1, 2, 3, 4 pontos, mais ou menos, pro tamanho de 13, porque eu gosto de deixar o intervalinho aqui de pontos visíveis de 3 pontos, tá? Então, eu vou colocar aqui. E se você analisar aqui o ponto, ó, onde eu entrei, ele ficou um ponto do lado do aumento triplo. Então, aqui eu fiquei entre o aumento triplo, o primeiro ponto, e aqui eu coloquei entre o penúltimo e o último ponto antes do aumento triplo. Vai dar diferença no visual? Lembra que o amigurumi é espiral, então, na hora que eu finalizar ele vai ficar simétrico, assim. Tanto do lado pro outro vai ficar bem simétrico. E aqui, ó, vai ficar quase 3 pontos visíveis, né? Quase porque ficou um pedacinho ali, mas eu gosto desse espaço aqui. Porque ainda dá pra bordar o narizinho aqui, fica bonitinho, fica bem proporcional. E agora, depois que você conferiu, gostou da posição dos olhinhos, aí sim a gente usa a trava, né? Prende a travinha. Se você quiser fazer o acabamento antes, então, bordar os olhinhos, você pode fazer nessa hora, tá? Eu tenho o costume já de fazer com a cabeça pronta, fechada. Então, eu vou deixar para fazer depois. Mas se você se bate um pouquinho na hora de bordar, na hora que você vai passar a agulha e acaba saindo muito fibra, você não tem tanta prática, pode fazer agora. Eu prefiro deixar para o final, porque já me acostumei. Também tem uma técnica para não sair tanta fibra na hora de bordar, e eu acho mais fácil. Eu, Bárbara, acho mais fácil. Agora a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição. Então, a gente vai fazer 2 pontos, uma diminuição tripla. E aí, perceba que no aumento triplo, a gente colocava o aumento triplo no ponto do meio do aumento triplo da carreira anterior. A diminuição, a gente faz a mesma coisa. Então, a gente vai analisar um ponto antes e um ponto depois. Aqui tá a diminuição tripla, né?
Um ponto antes e um ponto depois são os pontos que a gente vai trabalhar para fazer diminuição tripla. Então, pego aqui, aqui e aqui. E aí, lembrando novamente, por isso a importância de ter os pontos alinhados. Agora a gente faz 5 pontos baixos. Uma diminuição tripla. Ah, meus pontos não são alinhados, então quer dizer que eu não posso fazer pocket? Pode fazer. Na hora que você vai colocar enchimento, ele dá uma leve moldada, mas para ficar com aquele resultado perfeito, aí tem esses truques que eu faço e ensino lá nas aulas do curso Amigo Pocket. Agora eu faço 3 pontos baixos. Novamente uma diminuição tripla. Cinco pontos baixos novamente. E mais uma diminuição tripla. Aí a gente finaliza com um. Olha só como ficaram retinhos esses pontos. Mais um ponto, então, a gente finaliza essa carreira com 2 pontos baixos. Agora, na última carreira de diminuição, a gente vai começar com uma diminuição tripla. Três pontos baixos. Uma diminuição tripla. Um ponto baixo. Novamente uma diminuição tripla. Três pontos baixos. Uma diminuição tripla. E finalizamos com um ponto baixo. Agora, se você quiser, já pode colocar enchimento. Eu gosto de fazer mais uma carreira porque eu vou usar a pinça para colocar enchimento, então vai facilitar a minha vida. Então aqui a gente vai começar a fazer umas carreiras de repetição, né? Então são 12 pontos baixos por carreira. Eu quero saber se você está crochetando junto comigo, se você está aproveitando essa oportunidade, né? Que são essas 3 aulas totalmente gratuitas que eu tô liberando até o dia 12 de setembro para você poder fazer o teu pocket do Jack Sparrow. Depois essas aulas vão ser exclusivas do curso e somente as alunas e alunos vão ter acesso, né? Os pocketitos e os pocketitas. E eu já convido você para vir participar também, se inscrever no meu curso, que está muito especial. E tem um cupom de desconto ainda, usando crochê, até dia 12 de setembro você ganha 10% na matrícula. Já subi algumas carreiras de diminuição aqui, agora eu vou colocar um enchimento. Com a ajuda do cabo da pinça, eu abro aqui para dar espaço para entrar com a fibra siliconada. E ao contrário do corpinho, eu não vou enrolar a fibra na pinça. Eu só vou ir empurrando com a ajuda da pinça ou de um lápis, no enchedor de plumante, sabe? Porque assim a fibra vai se expandir dentro da cabeça, não vai formar aqueles grumos
que na pinça formaria caso a gente enrolasse, né? Então assim, a gente vai colocando, vai posicionando a fibra nos cantinhos para moldar bem a nossa peça, deixar ela bem retangular. Vai colocando aos poucos e a gente não quer colocar demais, porque a gente não quer que a fibra saia pelos buracos que abram os pontos, e também a gente vai precisar que o centro da cabeça fique livre, porque a gente vai fazer um pescoço e depois inverter para dentro. Então a gente vai posicionando ali nos cantinhos, ó, eu vou empurrando com a pinça, vou ajeitando, moldando aqui, e no centro eu tenho que deixar um buraquinho. Essa quantidade que eu separei aqui já é suficiente. E é só colocando com carinho, moldando mesmo, para dar todo o aspecto daquele bonequinho Funko, né? Agora a gente vai então terminar de subir o pescoço para depois enfiá-lo para dentro. Vou subir mais algumas carreiras de repetição, quando terminar eu volto para mostrar. Pronto, terminei aqui 5 carreiras de repetição de 12 pontos. Agora eu vou fazer uma diminuição de 2 pontos baixos e repetir 3 vezes para totalizar 9 pontos. Agora é só cortar a linha, deixando assim uns 40 centímetros mais ou menos, que é o suficiente para a gente fazer o arremate, e eu vou usar essa mesma linha para depois bordar o narizinho. Então a gente vai colocar a agulha de tapeceiro e vamos fechar com o anel mágico invertido, né? Então a gente entra com a agulha de baixo para cima, sempre pegando as alcinhas de fora. Vai passando em toda sem pular uma argolinha, tá? E esse pescoço aqui a gente não coloca enchimento, tá? Aí é só fechar, puxar bem. Vai entrar com a agulha no buraquinho do anel mágico e jogar lá pra cima, lá da cabeça. A gente puxa para ajudar a inverter um pouquinho do pescoço, mas o que vai ajudar mesmo é a pinça, novamente. Essa pinça que eu amo, gente, sensacional. E aí é só ajudar a empurrar ela para que o pescoço vire, que fique para dentro da cabeça. Você pode tentar fazer isso também com um lápis, uma caneta ou a ponta de uma tesoura, mas a pinça, incrível. Ó, agulha, ela é um pouco mais dura para trabalhar. A pinça realmente faz toda a diferença. Dá uma ajuda ali com o cabo no final, dá uma giradinha para garantir que esteja no lugar, esteja bem abertinho para encaixar depois o pescocinho. E com essa mesma linha aqui a gente vai aproveitar para bordar o narizinho. Então eu vou voltar com a agulha lá na carreira, abaixo dos olhos aqui, ó. E vou entrar com ela, com a agulha, um pontinho do lado aqui. E vou sair aqui, ó, 2 pontinhos pro lado. Isso tudo vai depender de como é o nariz do seu personalizado, né? Se o nariz é um nariz mais grosso, mais fino, aí vai depender de quantas voltinhas você vai dar. Se é 2, como aqui nesse caso, ó, é só puxar.
e passar de novo. Agora a gente vai enrolar a agulha nesses fiozinhos de base aqui. E tem que pegar os dois, tá? Vamos enrolar aqui várias e várias vezes. Vai segurando a linha aqui, posicionando para ela ficar bem certinha, não ficar uma em cima da outra. E é só ir repetindo esse processo até você cobrir toda a extensão do nariz. E dependendo do formato do nariz, você faz mais linhas de base, né? Se você quer um nariz mais grosso, faz 4, 5. E aí vai depender. Aí depois é só jogar a agulha de novo lá pra cima. E o narizinho e a cabeça aqui, ó, estão prontos. Uma das coisas que eu sempre ouço são elogios sobre os detalhes que eu faço nos meus pockets. As pessoas ficam realmente impressionadas como uma peça tão pequena consegue manter os detalhes e se parecer tanto com suas versões reais. E isso é uma das coisas que eu ensino no curso Amigo Pocket. São diversas aulas com atualizações mensais até março de 2027. Hoje, a gente já conta com mais de 100 aulas gravadas disponíveis na plataforma, prontas para te ensinar a fazer diferentes tipos de cabelos, roupas, acessórios. São técnicas avançadas para deixar seus pontos retos, alinhados, uniformes. E também técnicas como filtragem, tingimento, resinas, enfim, técnicas diferenciadas que você não vai encontrar em qualquer curso. Tudo para deixar seu pocket mais rico em detalhes. Agora vamos ver um pouquinho na prática de como fazer isso. Para fazer a barba, o bigode, o cavanhaque, primeiro a gente vai fazer a base do cavanhaque. Então, aqui foi feito em crochê direto na peça, como se fosse um bordado de ponto baixíssimo. E aí, para fazer isso, se você não tem experiência, você pode marcar com uma canetinha fantasma aonde você vai fazer, né, o bordado. Então, aqui a gente vai analisar aonde que é a carreira, que seria o queixo. Então, seria aqui, ó. A primeira carreira de diminuição aqui, entre a primeira e a segunda diminuição, aí você analisa o nariz e marca 4 pontos. Então, seria aqui, né, o limite do nosso Czinho. Essa minha caneta tá acabando a tinta, mas eu já meio que faço de olho, né? E aí, como a gente precisa fazer aquele detalhe que vai subindo no queixo, então a gente marca um pontinho pra cima depois diagonalizado, assim, né? Diagonal. A gente vai entrar com a linha cacau, que é o que eu tô usando no cabelo, vou usar a mesma cor pra fazer a barba, o bigode, enfim. E aí, eu vou entrar com a agulha aqui no ponto onde a gente quer, e eu vou entrar com a agulha bem deitada, assim, lateralizada, pra não puxar muita fibra na hora de puxar a linha, né? Se você quiser, pode utilizar uma agulha mais fina para fazer isso. E aí, puxou aqui e fez o primeiro ponto. Essa linha daqui eu vou deixar aqui na lateral para não me atrapalhar. Depois você vai entrar de novo com a agulha da onde tá a linha aqui. E aí, aqui eu já tô na carreira certa, né? Eu já desci. Agora eu vou fazer pra cá, seguir esses pontos aqui. Ele tá meio abertinho assim, porque eu já tinha feito e eu gravei com o microfone desligado, então ficou sem áudio e eu tô regravando. Por isso que ele tá meio abertinho aqui. Então, de novo, entrei com a agulha. Faz com calma, tá? E aí, puxa, deixa essa argolinha aqui, mas um pouquinho mais aberta. Pra fazer o ponto baixíssimo. Vou abrir mais. Que é pra não ficar muito apertado. E ficar mais fácil de fazer. E aí você segue fazendo nos pontinhos e bordando mesmo. Ó.
Se sair um pouquinho de fibra, não tem problema, depois você tira. O problema é quando você entra com a agulha muito para baixo, assim, muito perpendicular, num ângulo de 90 graus. Que daí você entra mais fundo, na hora que você vai voltar, você puxa mesmo a fibra. Então, tente fazer o mais próximo da parede do crochê, né? Da parede da cabeça ali. Agora, eu vou fazer mais uma. Agora eu vou fazer o último ponto subindo aqui na diagonal, para formar aquele Czinho mesmo do cavanhaque, tá? É bem sutil, é um cavanhaque sutil. Aqui, agora a gente vai aproveitar, ó, tá vendo que ficou uma entrada aqui e a outra saída aqui. Então, entrou aqui, fez o Czinho aqui e vai voltar nesse ponto aqui para fazer o acabamento. Eu podia ter deixado mais fio aqui no início para amarrar depois, que é o que eu faço. Com a agulha de tapeceiro, eu venho e entro aqui no buraquinho, que é para simular um ponto, o último ponto, e saio lá no buraquinho da onde sobrou a linha do início, tá? Dessa forma, você simulou um ponto que ficou bem parecido com o ponto do início na hora de prender o fio, né? Eles ficaram simétricos e a gente consegue amarrar as pontas aqui. Ficou pequeno, mas deu certo. Agora eu vou aproveitar que tá curto, eu vou jogar a linha aqui pra baixo para esconder as pontinhas. Aqui eu posso dar uma afrouxada que eu apertei demais. E deu. Esse aqui, se você quiser, eu vou jogar mais para trás para não me atrapalhar, mas eu vou deixar essa linha aqui para fazer o arremate depois junto com a barba. O resto da barba que a gente vai fazer agora. Então, vou jogar aqui só para não me atrapalhar. E cuidado para não passar no meio aqui e acabar fechando o pescoço, tá? Eu passei na lateral aqui, a linha. Agora, para fazer essa barbicha dele penduradinha, a gente vai entrar com uma nova linha, cacau também, óbvio, para ficar da mesma cor. E aqui, ó, no segundo ponto, ou o primeiro ponto dessa carreirinha de baixo aqui, né? No segundo aqui, ó, nessa alcinha de fora, vai prender uma linha, vai subir 4 correntinhas, e na segunda correntinha, a partir da agulha, na terceira alça, tá? A gente faz 3 pontos baixíssimos. Então, terceira alça, relembrando para quem não pegou, né, que tá o Vzinho é na parte de trás, os risquinhos horizontais. 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Vou fazer aqui os pontos baixíssimos. 1, 2, 3. Vou subir 4 correntinhas, voltar 3 baixíssimos na terceira alça, e um ponto baixíssimo na alcinha de trás aqui. Pronto. Agora a gente corta. E aí a gente aproveita para jogar todas essas linhas aqui junto, tudo no mesmo buraco para arrematar. Então aqui eu entro
se eu vou ficar bonito aqui. Eu entrei no mesmo ponto ali. Vou arrematar esses dois aqui e depois eu jogo a sobra lá no outro. Vou arrematar esses dois aqui e depois eu jogo o fio mais comprido para arrematar com o outro fio que ficou sobrando lá. Então, aqui. Vou cortar esse. E vou voltar aqui. Eu gosto de usar pinça também pra empurrar aqui. Só dar uma ajeitadinha aqui na barba, ó. Que ela já fica no formatinho. Agora, a gente vai bordar um Vzinho aqui, ó. Também do cavanhaque, entre o bigode e a barba. Podia ter até aproveitado, se você cortar um pedaço mais comprido, aproveita a mesma linha pra fazer esse bordado, tá? Eu vou entrar bem no meio do nariz aqui. E vou fazer um Vzinho. Então, vou pegar no meio desse ponto e no meio desse ponto de trás, porque eu não quero um V muito aberto, né? Aqui, ó, no meio dos dois pontos. Aqui. Vou amarrar de novo. Eu sempre faço esse tipo de acabamento, tá? Sempre amarro 2 pontas, 3, mas eu sempre faço porque fica mais seguro. Ó. Ai, olhando assim tá até meio estranho, né? Mas vai ficar legal, gente. Garanto. Agora a gente vai fazer o bigode. Então, com a linha cacau, a gente vai fazer 4 correntinhas. Na segunda correntinha, a partir da agulha, na terceira alça, a gente faz um ponto baixíssimo. Um aumento. E um ponto baixíssimo. Esse aqui do primeiro, né, que seria a terceira alça, ele fica mais difícil de fazer. Mas vai que dá certo, ó. E aí, a gente faz outro. Pegando no meio do nozinho lá, tá? Que é pra ele ficar com o formato certinho. Porque se a gente não fizer isso, ele não vai ficar simétrico. Aí, eu amarro os pontinhos sem apertar muito, tá? E cuidando pra manter o formato do bigode. Faço um nozinho só, não precisa 2. E aí, aqui eu vou esconder essa linha, as 2 linhas, no caso, pro mesmo lado, tá? Então, primeiro, eu vou puxar pra frente aqui, mas como eu quero... Eu não vou usar o lado avesso, vou usar o normal. Então, eu passei uma vez aqui, e depois eu passo de novo. Pra que ela fique escondida, né? Porque esse lado vai ser a frente. E aí, aqui é a mesma coisa, ó.
Aqui ele já tá virado pra frente, então eu só passo pra trás. Aqui. Que aí eu posso usar esse lado aqui. Aí agora eu corto. Ficou meio desfiado aqui. Dou uma ajeitadinha aqui e vou colar. Eu passo bem por cima da zinha que eu cortei aqui, ó, pra ter certeza que elas vão ser coladas, vai ficar firme. E aí é só vir aqui. E aí você observa o formato do bigode. Do Jack ele tem as pontinhas aqui um pouquinho viradas para baixo. Então você atenta ao formato do bigode também na hora que você vai fazer o seu pocket. Agora a gente vai dar os formatinhos, as expressões para ele. Então, primeiro eu gosto de botar sempre um blushzinho. E aí nele eu tô usando um blush meio pêssego aqui, porque eu não quero que fique tão corado, sabe? Mas isso aqui também tem gente que não gosta de fazer em personagem masculino. Eu acho que fica muito fofo. Então, é especificamente em alguns que eu deixo de fazer. Se não, eu faço em todos, eu boto um pouquinho de blush para dar uma corada, um ar de saúde neles. Agora a gente vai bordar a íris do olho dele e eu vou usar o brownie, que é para manter o olho castanho escuro. E como a gente já usou na bota, vamos aproveitar. Quando eu vou fazer bordado nos pockets, eu uso o amigurumi mesmo, porque é a linha que eu tô aqui, facilita. E a única coisa é que eu parto a linha no meio. Então eu vou dividir ela aqui, dividir os filamentos. E eu vou pegar dois fiozinhos aqui, ó, pra fazer o bordado do olho, tá? Então você não precisa gastar com mais fio de meada, mais fio para bordado, para fazer a personalização dos seus pockets, não, tá? Você utiliza a mesma linha, o mesmo material que tem aí disponível. A gente se vira nos 30, né? Vou entrar com a agulha aqui em cima da cabeça, porque depois qualquer coisa que fica aparecendo aqui na peça vai ser coberta, né? Vai ser tapada. E aí eu entro lá perto do olho, saio lá perto do olho. E aí, lembrando que se você quiser, você pode fazer esse processo enquanto tá tecendo a cabeça, tá? Mas olha aqui, quando sai enchimento, eu só puxo de volta ou tiro de leve aqui, mas não sai muito. Então eu acabo fazendo depois, porque eu gosto de ver a cabeça meio que pronta, assim, na hora de fazer o resto das feições dele. Aqui embaixo que a gente vai entrar de novo. E aí você vê que eu tento entrar o mais próximo possível do olho. Tem a trava ali atrapalhando, mas aí aqui eu dou uma erguida na agulha para ela passar rente. E aí eu saio em outro ponto lá. Tá aqui, ó. Aí pra prender isso no lugar, eu dou um pinguinho de cola aqui. E aí eu uso a própria cola de silicone líquido pra fazer isso, tá? Ela não tem aqueles bicos especiais que algumas colas têm, né? Vou pegar um alfinete pra pegar um pinguinho de cola ali. Passo aqui, ó, rente, faço o papel do bico. E com a ponta mesmo do alfinete, ó, seguro aqui. Você pode fazer isso com a pinça, eu uso muito também a pinça pra fazer isso. Tanto que a minha já tá até rebocada de cola aqui, que eu seguro ela aqui, ó. Assim você não mancha seu esmalte, não vai sujar sua unha e te dá precisão aqui. Vai colar rapidinho, já seca. Aí aqui com a linha de novo, eu vou lá fazer o acabamento amarrando as pontas. Posso ir direto? Pode ir direto, mas eu gosto de fazer assim, um por vez.
com a pinça mesmo eu escondo e repito a mesma coisa no outro lado. Observe mais ou menos a mesma altura, tá? Que você bordou o primeiro olho para deixar os dois simétricos, porque senão ele vai ficar com aquela aparência de que tá vesgo, né? Agora a gente vai fazer um delineado na parte de cima do olho. Então agora eu vou vir com a Cleia, tá? Que é bem fininho, mas se você não tiver, pode fazer com um filamento do fio amigurumi. Ou outro fio mais fino. Só que a amigurumi, quando a gente tá com um filamento só, ela fica muito sensível, é muito fácil de quebrar. Então eu não aconselho muito. O Cleia é um que eu sempre tenho aqui, eu uso em todos os pogs para fazer esse tipo de acabamento. Então eu recomendo que você use ela também, ou um similar, né? E aí a gente também vem de novo, o mesmo processo aqui perto do olho. Aí, como ele é menininho, a gente não quer aquele delineado gatinho, né? Nem cílio, nem nada. Então eu só cubro um pedacinho aqui do olho. Então aqui onde entrou onde tá mais próximo aqui onde acabou o olho, no caso, né? Eu volto com a linha, só pra cobrir aqui esse pedacinho, ó. E aí aqui também, ó, ele ficou, a íris ficou pra baixo. Então aqui eu vou dar um pininho de cola só pra ele tapar. Só uma coisinha de nada aqui. Pra tapar o olho. E olha como ele já fica com outra carinha. Com delineado, sem delineado. Com delineado, sem delineado. Fica muito mais bonito assim, né? Faz a mesma coisa no outro olho. Agora a gente vai fazer a sobrancelha dele. Como ele tem uma sobrancelha mais grossa, eu vou usar o fio amigurumi completo na cor preta. Então vamos lá. E aí aqui eu quero fazer uma expressão meio braba, meio desconfiada, então a sobrancelha vai ser mais alta na lateral, próxima às orelhas, e mais arqueada, né, em direção ao nariz. Então eu vou entrar aqui, mais ou menos aqui, ó, na linha do nariz ali. Vou entrar com a agulha aqui, ó, ela já sai mais fibra porque a linha é mais grossa, né? Mas aí depois, ó, se você puxar de volta, ela sai. E vou sair aqui, assim. Ó, agora ele já ficou mais arqueado. Se eu fizesse direto pra lá, pode ser que você puxando um pouco esse lado, aqui ia apertar e ia ficar frouxo desse lado. E aí, por isso que eu gosto de fazer o acabamento parte por parte, sabe? Etapa por etapa. Aqui, mesma coisa, ó. Analisa onde foi a primeira para ficar proporcional. Mas assim, se você quer dar uma expressão diferente, as sobrancelhas não precisam necessariamente ficarem iguais, tá? Se você quiser deixar ele mais desconfiado, brabo, depende tudo do como que você quer deixar ele depende da expressão que você quer dar pra ele, né? Eu vou deixar as duas parecidas aqui. Ó, as duas ficaram meio arqueadas. Aí se você quiser dar um pingo de cola onde você quer, se você quer deixar arqueada assim, dá um pingo de cola. Se você quer deixar mais brabo,
Dá um pingo de cola aqui embaixo e ergue aqui. Tudo vai depender. Ó, olha, ele já passa uma cara diferente, né? Desconfiado. A sobrancelha vai fazer total diferença na hora de dar expressão pro seu pocket. Pra qualquer amigurumi, na verdade, né? Mas como eu estou falando de pockets, é sobre eles que vamos conversar. Agora, a gente vai fazer as olheiras, né? E eu vou usar sombra para fazer isso. Mas você pode usar giz pastel, pode usar tinta diluída em água. Eu vou usar aqui uma marronzinha que eu tenho. E na verdade, isso aqui eu me confundi, tá? Eu fiz isso no primeiro, antes de colocar o olho, tá? Então eu medi onde eu ia colocar o olho, tirei o olho, pintei com a sombra e depois eu apliquei. Mas daí ele acabou saindo, ó, ele fica bem fraquinho. Então, agora eu vou fazer depois pra ver como que fica. E é meio que geral, assim, ele tem um olho manchado, né? Então aqui eu concentrei mais sombra na parte de baixo e aí fui subindo o resto. O olho depois é fácil de tirar, né? E olha só como ele tá ficando. Isso também serve com giz pastel. Tinta diluída aí é mais trabalhoso para fazer. Tem que ter mais manha. Inclusive, eu tenho uma aula ensinando a fazer blush, né? Com tinta para tecido, caneta para tecido. Então, são 4 formas diferentes de fazer o coradinho, né? E todas elas estão bem explicadinhas lá no curso Amigo dos Pockets. E isso daí também valeria para esse tipo de maquiagem. Né? A diferença é que você usaria o marrom ao invés de um vermelho, um rosa para fazer a bochecha. E assim tá a nossa cabecinha por enquanto. Agora a gente vai fazer a cicatriz, né? Ele tem uma cicatriz aqui em forma de X embaixo do olho. A gente vai usar tinta para tecido. O meu vermelho que eu tenho aqui, ele na verdade eu comprei como vermelho carmim, mas olha só, ele parece um rosa. Então eu vou tentar dar uma misturadinha com um marrom para tentar fazer uma mistureba ali meio diferente. Então eu vou usar aqui um pouquinho e aí eu uso mesmo o alfinete. Eu uso o alfinete para fazer esses detalhes pequenos. Vou pegar um pouquinho desse vermelho, que não é vermelho, tá mais um rosa, e um pouquinho do marrom aqui. Vamos ver. Ficou meio rosa, meio rosado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tom de vermelho. Vou usar essa tinta aqui que eu tenho, que até eu utilizei para fazer as continhas, os detalhes. Nele eu usei tinta 3D, tá? Ela é muito boa para fazer esse tipo de detalhe. E aí, como eu quero dar uma clareada, eu vou fazer uma mistureba aqui, gente. Vamos ver se eu acerto o tom. Aqui nesse aqui eu usei o vermelho e depois eu passei uns pinguinhos de preto em cima. Não sei se dá pra ver, deu uma escurecida. Mas eu vou tentar de uma forma diferente aqui pra ver. Ah, acho que deu boa, ó. Ficou um vermelho mais escuro do jeito que eu queria. E aí, como ele é bem fininho, eu vou com o pincel, vou com o alfinete mesmo, ó. Fazendo o detalhe. E eu gosto dessa tinta 3D porque às vezes a tinta normal, né, tinta convencional, tanto para tecido como a tinta PVA, acrílica, elas vão entrar nas fibras e vão se espalhar. A 3D não, ela fica na superfície. Então, para fazer alguns detalhes assim mais assim,
mais delimitados, mais fortes, assim, como é que eu posso falar? Fugiu a palavra. Ela é melhor, ó. Ela fica mais definido. Definido. A palavra que eu queria. Detalhes mais definidos, ó. Ela fica. Ela impregna ali, ela não vai ser absorvida e vai ficar bem, bem bonito mesmo, ó. Gostei. Gostei bastante. Já vou aproveitar então que eu tô fazendo aqui os detalhes nele com a tinta 3D pra fazer essa uma conta, né, que ele tem na barba pendurada. Eu não tinha nada que poderia se encaixar porque as miçangas, né, as contas que eu tenho eram todas nesse tamanho muito grande. Então, eu achei que esse daqui seria uma boa opção. Então, essas são as cores que eu tinha disponível. Essa que eu vou usar para fazer as fivelas e essa que eu vou fazer todos os outros detalhes. E aí, nesse caso aqui, que tá verde, eu só passei a tinta por cima, tinta comum por cima. Então, eu acho que vale a pena, de repente, você ter pelo menos... Pega numa cor metalizada, porque daí você faz fivela, bijuteria, tem uma dourada e uma prata, sabe? E aí as outras cores não precisa ter, você pode passar tinta comum por cima depois para pintar. Mas essa aqui eu acho que vale a pena o investimento, tanto essa como uma prateada. Então eu vou aproveitar e vou fazer os detalhes ali a conta, né, aqui. Então vamos lá, eu começo na parte de trás, que é para apertar e para acostumar a mão. E aí eu vou puxando e você tem que ter tem que tentar aplicar com a mesma pressão para que ela fique uma sequência, tá? Como se fosse contínuo, porque senão ela vai ficar pontilhada. Ó. E aí ela vem pra cima, ela é bem consistente, então por isso tem que volta, aplica de novo, vem puxando pra acertar. E aí se erra na parte de trás não tem problema, não vai aparecer, mas na frente aparece. Então é bom que você tenha apoia a mão para passar. Pode ajudar, né, a espalhar aqui ou tirar alguma parte que você não gostou. Mas eu acho que tá bom assim. Se você acha que tá bom, nesse caso tá bom, tá? Perfeito não vai ficar. E se você tentar, às vezes, tipo, tá bom. Aí você quer consertar, você acaba errando. É que nem quando você vai fazer um delineado gatinho no teu olho, você não tá acostumado, né? Quanto mais você mexe, mais vai ficar aquele escurão, assim. Quando você vai ver, sacou a pálpebra inteira pintada. Então, vai com calma, não queira a perfeição nessas horas, porque o que tá bom pra você pode estar perfeito pro teu cliente, tá? A gente se cobra demais, então cuidado pra acabar errando a mão aí, porque tá tentando atingir a perfeição. Ó, aqui eu ia fazer mais um, mas eu acho que tá bom. Tá bom, então tá ótimo. Agora a gente deixa secar e depois eu pinto aqui com a tinta verde por cima. Conta nos comentários o que você tá achando desse Jack. E só lembrando que essa receita é exclusiva do curso Amigo Pocket, tá? Apenas durante essa semana estou disponibilizando essas aulas de forma gratuita para que você possa experimentar um pouquinho da minha metodologia como professora de amigurumis. O Jack é a receita de setembro. Já tivemos também a Lady Gaga, o Homer Simpson, a Agnes, do meu malvado favorito, Michael Jackson, Freddie Mercury e Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada. Só com essas receitas o curso já se paga, não é mesmo? Mas ainda tem muito mais. Se você quiser saber mais sobre o meu curso, clica no link que está disponível na descrição desse vídeo.
Ah, e aproveita que essa semana ainda tem um cupom de 10% de desconto. É só usar crochê na hora de finalizar a sua compra. Na próxima aula, a gente vai fazer o cabelo, o chapéu e finalizar nosso pirata caribenho. Até breve!